Vamos para mais uma videoaula. Dessa vez o nosso grande tema será a Era Vargas, tá? Mas vai ser gravado em vários vídeos de acordo com os temas, assuntos que a gente vai trabalhando durante essas 2 semanas, né? Então vão ser vários vídeos relacionados ao Era Vargas, como vocês podem ver aí com a imagem de fundo. Essa imagem eu vou falar sobre ela em um outro momento, tá? Em outros vídeos, mas ela vai ser o plano de fundo de todos os nossos slides relacionados à Era Vargas. Então, como já foi dito, a Era Vargas, o nosso tema é um período que demarca de 1930 a 1945. Por que esse nome Era Vargas? Porque a longevidade desse governo. Lembrando que Vargas não governa só de 1930 a 45, né, que já são 15 anos. Ele volta em 1950 e comete suicídio em 53, então ele tem mais 4 anos de governo posterior. Mas a Era Vargas, especificamente, se trata desses 15 anos onde ele consegue se manter no poder e dar muito mais a sua cara, né, aquilo que ele acredita na estrutura de governo e no Estado brasileiro naquele momento. É uma era não só por sua longevidade, mas também pelas transformações, pelas características. Então é um período muito marcante da história do Brasil, é um período extremamente rico para se estudar e que influencia bastante nossa forma de ver política, sociedade até hoje, tá? Então isso a gente vai perceber com o tempo. Na aula de hoje eu vou me basear em mais ou menos 2 grandes temas do início, tá? do governo de Vargas. O primeiro é o governo provisório, o governo que vai ficar de 1930 a 34, é o momento onde ele dá o golpe de Estado e até 1934 ele vai se manter como governante sem uma eleição, direta ou indireta. Tá? E é o momento onde ele demonstra essa característica dele de centralização política no seu estado. Então, um estado onde o executivo é muito mais forte e centralizado do que o legislativo e o judiciário. O legislativo, na maior parte desse período e boa parte do período posterior, não vai funcionar e o judiciário vai estar à mercê do executivo. E uma outra característica é que, apesar disso, nós temos muita ação política e social de diversos grupos durante esse período. Eu vou destacar logo no começo da nossa caminhada na Era Vargas 2 grupos, as mulheres e os negros, e que vão voltar em outros momentos durante todas as nossas videoaulas. Vão ser citados esses 2 grupos sociais, que são a maioria da nossa população, né, a população brasileira. Lembrar que eu defendo muito que história não é só história política, nem história econômica, que são histórias da elite. História é história social, história cultural, que são história do povo, né, além disso. Então, qual é o objetivo de nossas videoaulas para essa semana? Entender a consolidação de Vargas no poder e as reações ao modelo centralizador. Então, primeiro objetivo. Segundo objetivo, refletir sobre as conquistas no espaço público, os lugares sociais e políticos ocupados pelas mulheres e negros nos anos 30 e 40. Tá? Então, a gente já tem aí 2 temas um pouco diferentes para a gente abordar. Então, vamos pela centralização política. Né? Vargas, desde o começo, ele vai ser um governante centralizador. As marcas dessa centralização já vêm no conjunto de pessoas, de grupos que o apoiaram na Revolução 30. A Revolução 30 foi feita, né, o golpe do Estado de 30 foi feita com um conjunto de grupos diverso, múltiplo, com ideias diferentes, mas um desses grupos se destaca nessa caminhada, os tenentistas. Os tenentistas, como vocês vão lembrar, fizeram revoltas na década de 20 e eles eram anti-oligarcas, certo? Eles eram contra as oligarquias, contra a política café com leite, contra o domínio de São Paulo, e eles faziam a defesa de um Estado centralizador no executivo, um executivo muito forte. Vargas vai pegar muito disso. Vargas vai se afastar das oligarquias, da onde ele vem, e vai se aproximar muito das concepções do tenentismo nesse sentido, de fazer um Estado cada vez mais centralizador. Então, desde o começo, ele se mostra um ditador. Tá? Então não vamos aqui usar metáforas, eufemismos para Vargas. Vargas foi um ditador. Esse é o tipo de governante que ele era. Tá? Ah, mas ele teve popularidade, ele era um ditador popular. Hitler também era um ditador popular. Mussolini era um ditador popular. Tá? Então, ser ditador não significa que não tenha popularidade. Tá? Uma das coisas que vai chamar a atenção é que logo durante o processo revolucionário de 30, o golpe de Estado de 30, ele vai se afastar dos movimentos dos trabalhadores. Não dos operários. Os operários até apoiam a Revolução 30, mas o movimento dos trabalhadores
principalmente representado pelo grupo ou pelo partido chamado Bloco Operário Camponês, vai ser afastado desse processo na ideia de que façamos nós a revolução, as oligarquias, os tenentistas e os militares, né, e não o povo. Então, esse afastamento vai ser uma marca do governo Vargas. Vargas se aproxima do trabalhador, mas não se aproxima da luta dos trabalhadores organizados ou da luta dos trabalhadores. Então, ele vai se afastar dos sindicatos que lutam por novos direitos. Tá? Então, eu tenho aí uma imagem que mostra esse tenentismo como uma grande influência desse Estado varguista lá, já desde o começo da Revolução de 30, onde foi publicado após eles assumirem o Estado, né, após Vargas chegar no Rio de Janeiro e tomar conta do Estado, na revista Para Todos, e tem aí, do lado direito de Vargas sentado, nós temos o Miguel Costa. Em pé, em cima de Vargas, nós temos aí, né, o Góes Monteiro, que depois vai se tornar um general, vai se tornar o braço direito de Vargas. Em muitos momentos, dentro da construção do Estado de Vargas, vai ser o cara que vai direcionar o autoritarismo de Vargas, tá? Então, espero que tenha ficado compreensível porque essa foto está aí. Centralização do governo Vargas. Vocês vão ver que desde o início do governo provisório ele é centralizador. Primeiro ele vai instituir por meio de decreto, óbvio, ele toma o poder e ele mesmo decreta que é o governo, que ele é o líder do governo provisório, né? E que agora, por enquanto, o Brasil terá um governo provisório sem eleição, sem um governante eleito. E ele passa a ser o chefe do governo. Segundo, ele vai fazer uma lei orgânica que vai dissolver a Câmara, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais, o Senado, vai dissolver as casas legislativas estaduais e municipais. Então, ele vai acabar com o legislativo, porque assim ele governa com o poder concentrado no executivo, tá certo? Então, eu acho que isso é importante. Uma outra coisa é a escolha de interventores. Que são interventores? São governadores escolhidos por Vargas, não eram eleitos, e que eram mandados para governar nos estados, né? Normalmente, quase todos os interventores, principalmente entre 1930 e 33, são interventores militares tenentistas, que não são naturais daquele estado. Então, vocês lembram que o tenentismo era contra as oligarquias e a favor de uma centralização política. Então, esses interventores iam ali para fazer com que o governo ficasse centralizado no executivo e que as oligarquias não se beneficiassem mais disso. O que é que isso vai gerar? Vai gerar uma centralização política no executivo, um aumento da força do presidente e vai gerar uma tensão com as oligarquias estaduais que dominavam a economia e a política por muito tempo desses estados, tá? Então, nós temos uma mudança na configuração, na formação dos estados. Um grupo que não vai ter poder durante o governo de Vargas, o povo. O povo não terá poder, assim como não teve na Primeira República, tá bom? Uma outra articulação que ele vai fazer, muito forte, na tentativa de diminuir o poder dessas oligarquias e diminuir o poder dos estados e até evitar uma reação dos estados contra o governo federal, será proibir os estados de contrair empréstimos, ou seja, os estados não podem mais pegar empréstimos com o estrangeiro, empréstimos com bancos de fora, sem autorização do governo federal. Isso era muito comum na Primeira República. Então, você tem vários momentos que os estados fizeram isso. E o segundo, o estado não podia ter exército, o exército estadual, e a força policial do estado não podia ser igual ou maior do que a força do exército nacional naquele estado. Então, consequentemente, não tem força bélica para reagir, né, ao poder do governo federal. Então, você tem aí um processo de centralização política muito forte. Essa centralização não vai ser só na parte política, vai ser também na parte relacionada ao trabalho. Ele vai criar dois ministérios extremamente importantes para conduzir sua política trabalhista e cultural. São dois ministérios que mais à frente a gente vai ver vão construir a ideologia varguista. E eu queria destacar aqui, né, o primeiro ministério é o Ministério do Trabalho e Indústria e Comércio, e o segundo ministério é o Ministério da Educação e Saúde. A gente vai voltar ao Ministério da Educação em mais momentos, assim como o Ministério do Trabalho, então eu vou destacar aqui o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, ele vai, como o nome dele já está dizendo, Trabalho, Indústria e Comércio, ele vai trabalhar com a ideia de que não há e não deve haver luta de classes, que a luta de classes, ou seja, a luta entre o operário e o empresário, era uma luta que prejudicava o país.
Então, o que deveria haver é uma harmonia entre o trabalhador e o empresário, e que os dois deveriam estar de acordo com os objetivos maiores que era da pátria. Essa ideia vem da onde? Vem do fascismo de Mussolini, né? Aquele regime autoritário que vocês já devem ter estudado. Então, esse conjunto de ideias a gente chama de corporativismo. Professor, parece legal, então ninguém tem harmonia, todo mundo vai trabalhar para um bem comum. Só que aí tem um problema: o que é o bem comum ou o que é essa harmonia? Na verdade, essa harmonia, dessa falta de luta de classe, é a condução do Estado, tanto do trabalhador quanto das empresas. E o Estado, ele é guiado ideologicamente de acordo com o governo, um governo fascista, um governo autoritário, aqui no caso Vargas, lá na Itália Mussolini. Então, o que ele fazia era o seguinte: reprimir o movimento dos trabalhadores por direitos, garantindo a esses trabalhadores alguns direitos básicos, mas proibindo que eles se manifestassem por outros direitos, e criava um conjunto de regras, leis e impostos, e controlava também o empresário. Tudo isso para beneficiar o regime, ou seja, o governo fascista. Né? No caso do Vargas, o governo varguista. Então, na verdade, é um controle do trabalhador e não necessariamente uma harmonia, né? Já que o trabalhador, com a luta de classe, conquista seus direitos. Então, isso vai ser muito forte. E um dos símbolos desse corporativismo, além da criação do Ministério, é o decreto 19.770/31, que é o decreto que enquadra os sindicatos. Ou seja, os sindicatos podem funcionar desde que estejam vinculados ao Estado e sigam as regras do Estado varguista. Um exemplo de como o Vargas vai tratar esse trabalhador que se manifesta atrás de direitos é a Marcha da Fome de 1931. Em 1931, trabalhadores da Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil vão fazer um protesto, vão organizar um protesto devido às condições de vida, às condições de trabalho e direito por novas leis trabalhistas. O que é que vai acontecer? Desde quando o protesto está sendo organizado, a Marcha da Fome, como foi apelidada, vai haver invasão de casas, prender os grupos organizadores, invadir e fechar as sedes das organizações e a repressão policial à manifestação. Então, é muito forte o combate de Vargas ao trabalhador organizado que luta por seu direito, tá?